crianças, mais uma vez nós estamos aqui nessa manhã de domingo. Hoje, especialmente, nós nos reunimos juntamente com todas as igrejas do nosso Brasil, de todo o mundo, de todos os continentes, para o chamado DIP. DIP é Dia da Igreja Perseguida. É o dia que nós nos reunimos com a nossa família, na nossa igreja, para orarmos por todos os missionários que estão espalhados em todo o mundo, que estão com as suas Bíblias nas mãos, pregando do Evangelho de Deus, pregando sobre o plano da salvação, sobre o que Jesus veio fazer aqui na terra para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Então eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa juntos orar por esses missionários que estão muitas vezes muito longe. Tem alguns missionários que estão bem pertinho da gente, missionários dentro da nossa igreja, missionários fora do nosso país, né? Então vamos orar por esses missionários para que Deus sustente, para que Deus dê força, dê ânimo e dê coragem. Tudo bem? Então vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nós neste momento te pedimos especialmente pelos missionários. Clamamos para que o Senhor proteja cada um deles onde eles estiverem, que o Senhor esteja dando força, dando coragem, para que eles se sintam sustentados pelo Senhor, para que a tua presença esteja com eles a cada dia e que nós, aqui na nossa igreja, possamos sustentá-los com nossos dízimos, com nossas ofertas e principalmente em oração também. Que o Senhor esteja guardando cada um de todo mal, de todo perigo, e que aqui onde estivermos, com a nossa igreja, com os nossos amigos, com a nossa família, que nós também possamos ser missionários e possamos levar para eles a mensagem da salvação. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Bom dia, crianças! Nós temos aprendido muito da Bíblia e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas eu vou começar contando para vocês a história deste homem, Eric Henry Liddell. Observem essa foto. Está escrito aqui, Olympic Champion and Champion of Faith. O que isto significa? Significa que o Eric foi um Olympic Champion, um campeão olímpico, mas ele também foi um Champion of Faith. Ele foi um campeão da fé. E nós vamos ver agora por quê. Eric nasceu lá na China, numa cidade chamada Tianjin, porque os seus pais eram missionários lá na China. Quando Eric ia brincar de pique-pega, era difícil pegá-lo, porque ele corria muito rápido quando ele era criança. E aí, quando Eric ficou um pouquinho maior, os seus pais mandaram o seu irmão e ele
para estudarem lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra, Eric foi estudando e crescendo, e quando ele se tornou um jovem, ele foi para a universidade, para a faculdade. Lá na faculdade, Eric se destacou, ele mostrou que ele era muito bom nos esportes. Ele jogava hóquei, ele jogava rugby e ele era muito bom nas corridas. Ele vencia todas as corridas pela universidade e ele se tornou o campeão britânico na corrida de 100 metros. E aí ele foi convidado para participar da corrida triangular, onde haveria corredores da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia. Eric ficou muito empolgado e ele começou a treinar para essa corrida. Todos os dias, Eric acordava cedinho, Eric lia a sua Bíblia, orava, pedindo a Deus para abençoar o dia e agradecendo também as bênçãos, e depois ele ia treinar. Quando chegou o dia da corrida, Eric ficou na posição de correr e quando ele ouviu o juiz dando tiro de largada, pá! Eric começou a correr o mais rápido que ele podia. Só que teve um momento que um dos corredores, pá! Empurrou o Eric e o Eric caiu no chão. Quando o Eric olhou, os outros corredores já estavam muito longe. Mas Eric não desistiu, ele levantou e ele correu tanto que ele conseguiu alcançar os outros corredores e ele venceu a corrida. As pessoas ficaram admiradas, os fotógrafos vieram, tiraram foto, colocaram a notícia no jornal, as pessoas começaram a aplaudir o Eric, as pessoas importantes do mundo do esporte queriam conversar com o Eric e o Eric foi convidado para participar dos Jogos Olímpicos que aconteceria em Paris, na França. Eric ficou empolgado demais. Ele começou a treinar. Ele teria a chance de ganhar uma medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Mas um dia, o seu treinador, o Tom, veio e disse para ele: olha, Eric, a data da sua corrida dos 100 metros já foi marcada e vai acontecer num domingo. Eric disse: olha, eu sinto muito, senhor Tom, então eu não vou correr, eu não posso ir aos Jogos Olímpicos, porque o esporte, a corrida, não é a minha profissão. O que eu quero ser mesmo é um missionário. E no domingo eu já tenho um compromisso marcado. Eu vou falar da Bíblia, do amor de Deus para as pessoas. As pessoas escocesas ficaram horrorizadas. Começaram a falar mal do Eric. Os jornalistas e os jornais chamavam o Eric de traidor. Até o príncipe de Gales criticou Eric. Eric ficou triste, mas ele não desistiu da sua decisão. Até que um dia o treinador veio com uma nova notícia. O treinador disse: sabe, Eric, você vai poder ir aos Jogos Olímpicos, só que você vai participar das corridas de 200 e de 400 metros. Muito provavelmente você não vai ganhar uma medalha de ouro, porque não é a sua especialidade. Mas pelo menos você vai poder ir aos jogos. Eric então começou a treinar muito duro para participar dos Jogos Olímpicos. Quando chegou lá nos Jogos Olímpicos, Eric no domingo foi para a igreja, pregou a palavra de Deus. Na segunda e na terça, ele foi ver os seus amigos correr. Na quarta, Eric correu e ganhou a corrida dos 200 metros, mas só que ele ganhou a medalha de bronze. Na sexta-feira, seria a corrida dos 400 metros. E, de novo, o Eric se posicionou. E quando ele ouviu o juiz, pá, dando o tiro da largada, ele correu tão forte, que ele venceu a corrida, ele ganhou a medalha de ouro. Pessoal, a
aqueles jornalistas, aqueles jornais que tinham chamado Eric de traidor, agora o chamavam de herói nacional. As pessoas aplaudiam, os escoceses ficaram orgulhosos do Eric, mas o Eric ficou tão famoso que ele era chamado para falar em muitas reuniões, e aí tinha muitas pessoas, centenas de pessoas que queriam ouvir o Eric, porque ele era famoso. Vocês acham que ele falava sobre os Jogos Olímpicos e sobre a medalha que ele tinha ganhado? Não, ele aproveitava aquela quantidade enorme de pessoas e falava da Bíblia. Ele falava para elas da palavra de Deus, e ele lia aquele versículo que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí as pessoas escutavam o Eric, porque ele era famoso, mas depois, quando elas ouviam a Bíblia, elas aceitavam a Jesus. E elas viam que a luz de Cristo brilhava na vida do Eric, porque ele era um homem que obedecia a Deus. E aí elas tinham vontade de ser como ele era. Então, pessoal, um dia, quando Eric recebeu um jantar em sua homenagem por ter ganhado a medalha de ouro, ele deu uma notícia que surpreendeu as pessoas ficaram admiradas. Ele disse: olha, eu não vou mais para Jogos Olímpicos, eu não vou mais correr, porque eu quero ir para a China. Meu irmão já está lá, trabalhando como missionário e médico, e agora eu vou para lá. As pessoas ficaram admiradas, mas o Eric arrumou a sua mala, se despediu e foi para a China. Ele foi morar numa cidade chamada Tientsin. Lá ele começou a trabalhar na faculdade como professor de ciências, professor de inglês, e também ele ficou responsável pela parte esportiva. Ele ensinava os jovens chineses a correrem, a praticarem esportes. E aí ele aproveitava e falava do amor de Deus. E ele também dirigia os estudos bíblicos. Lá em Tientsin, o Eric conheceu a sua esposa, a Florence, com quem ele se casou. A Florence era uma enfermeira e os dois começaram a trabalhar juntos como missionários. Eles estavam trabalhando em Tientsin, mas lá na China começou uma guerra civil. 2 exércitos chineses começaram a guerrear, a lutar entre si, e o povo chinês estava sofrendo muito. A guerra ainda não havia chegado em Tientsin, onde o Eric e a Florence moravam, mas Eric ficou sabendo que lá na cidade onde o seu irmão trabalhava, as pessoas estavam sofrendo, suas fazendas estavam sendo queimadas, suas famílias estavam morrendo, as pessoas estavam doentes e o hospital estava lotado. Então Eric e a sua família decidiram mudar para Xiaoshang, que era a cidade onde o seu irmão morava. Então, chegando lá, eles tiveram muito trabalho. Eric também viu muitas coisas tristes. Ele viu pessoas adorando a outros deuses. E ele se lembrava de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E aquele desejo no coração dele de falar do amor de Deus para os chineses ficou ainda mais forte. Então, ele encontrou um amigo chinês. Esse aqui, o nome dele era Feng Shu, o Wong Feng Shu. O Wong Feng Shu ajudava Eric Lindell. Eles pegavam as suas bicicletas, eles pedalavam e iam por todas as aldeias,
falando do amor de Deus, mas não só pregando a palavra, eles ajudavam as pessoas também, tratando de suas feridas, dando comida quando eles podiam, roupa, e às vezes Eric e a sua família passavam até necessidade, não tinham direito o que comer e precisavam deitar num chão duro, mas Eric nunca perdia sua alegria, ele estava sempre falando para os chineses: vocês precisam aceitar Jesus, e lendo da Bíblia para eles e dos versículos da Bíblia. Então, pessoal, depois, passado algum tempo, Eric e Florence foram visitar as suas famílias lá na Escócia e no Canadá. Quando eles voltaram para a China, as coisas estavam ainda mais difíceis, porque agora era o exército japonês que tinha invadido a China, lançando bombas sobre as casas dos chineses, sobre as suas fazendas, as suas terras, e o hospital estava mais cheio ainda de feridos. Eric então tomou uma decisão. Ele mandou a sua esposa Florence e as suas 2 filhas de volta para o Canadá. Eric podia ter voltado também, porque lá na China eles poderiam morrer com aquela guerra, mas Eric decidiu ficar. Ele orou e decidiu ficar, porque ele queria ajudar os chineses. E Eric ficou ali naquele hospital, ajudando a cuidar dos doentes, tratar dos feridos e falando da Bíblia para as pessoas. Um dia, o exército japonês, os soldados japoneses, colocaram todos os estrangeiros num campo de concentração, numa prisão, numa fazenda-prisão. Eric foi preso. Ele sentia falta da sua família, saudades. Mas vocês acham que lá nesse campo de concentração, nessa fazenda-prisão, vocês acham que o Eric perdeu a sua alegria e a sua vontade de falar de Deus? Não. Eric se lembrava da palavra de Deus que diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. E Eric deixava a luz de Cristo brilhar. Lá nessa fazenda, Eric continuou ajudando as pessoas e falando do amor de Deus. Ele percebeu que as crianças e os adolescentes estavam muito ociosas. O que é isso? Elas não tinham nada para fazer, nada de interessante. Então, às vezes, elas se metiam em confusão, em brigas, em encrencas. Então, o Eric, ele lá nessa prisão fazenda, onde ele era obrigado a fazer muitos trabalhos forçados, mesmo assim, ele encontrou um tempo e criou um programa de esportes para os adolescentes. Ele usou as suas próprias roupas, que já estavam velhas, para fazer costurar bolas. Ele fez bastões com pedaços de madeira e aqueles artigos esportivos que eles precisavam, ele foi fazendo de material reciclável. Até uma sala de jogos o Eric fez, e ele fazia torneios e campeonatos com aquelas crianças e adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, ele falava para aquelas crianças e para os adolescentes da Bíblia, da palavra de Deus e do quanto Deus as amava. Vocês, crianças, podem estar pensando: será que nós podemos fazer um trabalho tão bacana quanto Eric fez para honrar e glorificar a Deus? Sim, vocês não precisam ir para o Japão, para a China, para a África, aqui mesmo em Belo Horizonte, na casa de vocês. Vocês podem ser missionáriozinhos, vocês podem fazer como o Eric. Eric tinha o hábito de levantar todo dia de manhã, bem cedinho, acender o seu lampião com óleo de amêndoa, ler a sua Bíblia e orar, porque isso é de onde vinha a força e a alegria do Eric. Então, vocês também podem fazer o mesmo que o Eric. Quando vocês estiverem no momento de oração de vocês podem se lembrar dos pastores e dos missionários.
Orem pelo pastor Antônio e pela sua família. Orem pelo pastor Tiago e pela sua família. Orem pelos missionários. Olhem bem, na nossa igreja tem a família Berger. Que família linda! Eles fazem um trabalho semelhante ao do Eric Lindell. Eles falam do amor de Deus para outras crianças e eles necessitam das orações de vocês e até de ofertas, se vocês puderem ofertar. Orem pela missionária Nilza, ela também tem trabalhado levando a palavra de Deus para outras pessoas. Orem pela família do pastor José Altair. Ele ama as crianças e ele fala também da Bíblia para as crianças. Orem pelos outros missionários, que eu não coloquei as fotos aqui. Então, pessoal, olhem só. O Caleb e o Abraão estão num momento de oração, de leitura da Bíblia. Nesses momentos, vocês podem lembrar dos pastores e dos missionários, como a Débora e o João Wesley, como Gabriel. Vocês podem, Deus vai ouvir a oração de vocês. E agora nós vamos juntinhos fazer uma oração pela Sexta Igreja Presbiteriana, pelos pastores e pelos missionários. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada pela vida do pastor Antônio, pela vida do pastor Tiago, que tem pregado a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos missionários da nossa igreja, ó Deus. Abençoa a vida de cada um, cuidando deles. Mas, ó Deus, toca no nosso coração também, no coração das crianças, no meu coração, de todos nós, para que nós oremos pelos pastores, pelos missionários e para que nós os ajudemos também com ofertas ou com outras coisas que eles precisarem. Cuida dos missionários e dos pastores espalhados por este mundo. Nós oramos agradecendo e pedindo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Agora eu vou me despedir de vocês com um abraço, ó, bem gostoso. Crianças, que história linda é essa que a tia Adriana contou pra gente, não é mesmo? Para encerrar, então, a nossa escola dominical, eu convido você a cantar mais uma música, aquela que diz aqui pertinho na esquina e ao redor do mundo, em todos os lugares, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso vizinho. Nós devemos levar a mensagem de Jesus. Nós devemos falar do amor de Jesus. Tá joia? Então agora nós vamos cantar.